ar. Inclusão e saúde. Uma realização APAE de Aracaju. Olá, o Inclusão e Saúde já está no ar. E como sempre, trazendo temas importantes para o seu dia a dia. Vamos falar de solidariedade, cidadania, qualidade de vida, bem-estar, agradecendo mais uma vez pela sua companhia de toda a semana. No programa de hoje, a entrevista com o otorrinolaringologista Francis Vinícius. Entre os assuntos, vamos falar sobre os mitos e verdades relacionados à audição e os cuidados que temos que ter no dia a dia. Falar nesse assunto, vamos conversar também com Georgia Brandão. Ela que é diretora pedagógica do IPAESE, uma entidade voltada para os surdos. Vamos falar sobre Libras, a língua brasileira dos sinais, que é muito importante para que a gente possa interagir com quem, infelizmente, perdeu a audição. No quadro Seu Direito, o advogado André Cazucas continua conversando com a gente sobre mobilidade urbana, acessibilidade e os direitos da pessoa com deficiência em relação a estes assuntos. O Inclusão e Saúde está só começando. Vamos para um rápido intervalo e na volta você confere tudo aqui. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde aqui pela sua TV Aparipê e também pela APAE FM, sempre no www.apaefm.com.br. E por falar em APAE, e eu me refiro à APAE de Aracaju, você ainda não conhece a entidade, não sabe muito sobre a instituição? Então confira um pouco do que é a APAE de Aracaju. Acompanhe. A APAE, para a Girlaneide, é tudo. E aqui ela se sente no mundo dela. A APAE de Aracaju, que completa 48 anos de atuação efetiva na assistência social, através de todos os que fazem parte deste movimento pioneiro, agradece a oportunidade de poder ser especial e fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Mantemos inúmeros programas e projetos e cuidamos da capacitação e preparação dos assistidos, pois isso é fundamental enquanto ferramenta de inclusão prática no mercado de trabalho, ajudando a estabelecer a autonomia, fortalecendo a autoestima e ajudando a construir cidadania. A Escola de Marcenaria é um excelente exemplo disso. A triagem e o encaminhamento a empresas, como o Grupo G Barbosa, ajudam muito na integração dos assistidos. A assistência da APAE de Aracaju se estende inclusive àqueles que estudam em outras escolas, que não dispõem do atendimento especializado. As atividades lúdicas e artísticas fazem parte do aulas de teatro, e o grupo de capoeira. Na APAE, alegria e diversão são itens obrigatórios e fazem toda a diferença. Esta assistência primorosa e sempre em busca da excelência é observada também no quesito saúde, que atende aos nossos assistidos e serve a outros pacientes que nos procuram. Serviços que contam com uma nova e bem equipada ala, de estrutura moderna, com 9 consultórios e equipe multidisciplinar para atendimento à psicopedagogia, psicologia, odontologia, fonoaudiologia, além de setor especializado em estimulação precoce aos casos de microcefalia e terapia ocupacional. A atenção à fisioterapia é um capítulo diferenciado na APAE de Aracaju. Afinal, desta importante etapa na reabilitação dos assistidos depende boa parte do sucesso no tratamento. É muito importante a APAE, porque quando eu descobri que ele tinha PC, foi aqui. Levei ele para a pediatra, ela encaminhou para o neuro e encaminhou para aqui. E quando ela falou, mãe, é PC, tem tratamento, não tem cura. Aí aquilo foi como se o chão tivesse se abrindo sobre meus pés. Além de contar com a atenção de profissionais dedicados, capacitados e uma área ampla, especialmente preparada com modernos recursos, existe ainda o equipamento PediaSuite, desenvolvido pela NASA e que acelera consideravelmente os resultados em relação aos métodos convencionais. Mas fazer filantropia, manter investimentos, manutenção, pessoal, cuidados diários e garantir essa renda não é uma tarefa fácil. A importância muito grande de vir conhecer de perto, de trabalhar com essas pessoas,
e poder ajudar essas pessoas é imensurável. Hoje, a APAE de Aracaju depende muito das contribuições que recebe pelo telemarketing, onde nossas comprometidas atendentes se desdobram para o convencimento da população para a importância de ajudar a manter a qualidade dos serviços prestados pela instituição. É muito importante que todos contribuam para melhorar o desenvolvimento da nossa instituição. Também na minha, a pai gosta de mim. APAE de Aracaju. O futuro se faz com a conscientização das diferenças. Tá vendo que trabalho bonito? E sem dúvida alguma, se você pode ajudar, não perca tempo. Você liga 3205-4600 ou 3215-5959. Repetindo, o telefone está aí na sua tela para você anotar e se informar melhor sobre os trabalhos da APAE, fazer uma visita. A APAE de Aracaju está de portas abertas e vai logo, logo apresentar novos projetos. Então anote o número 3205-4600 ou 3215-5959. Bom, e agora na sequência do programa, o nosso entrevistado número 1 de hoje, que é o otorrinolaringologista, Dr. Francis Vinícius. Bem-vindo ao nosso Inclusão em Saúde. E, claro, a gente decidiu hoje tocar no assunto audição. É evidente que se a gente fosse buscar outros temas relacionados, a gente teria aqui o dia inteiro para falar. Mas, especificamente sobre audição, uma coisa que me chamou a atenção logo quando a gente conversava fora do ar é que tem crianças que nascem, de fato, surdas e depois é que elas vão absorvendo essa audição, elas vão, digamos, conquistando isso naturalmente pelo organismo. Ela não é uma surdez. Mas por que isso? Por que isso acontece, doutor? Então, Vinícius, primeiramente agradecer o convite, a oportunidade de poder esclarecer esse tema tão importante, né, para as pessoas que estão aí vendo a gente em casa. E realmente, a maioria das crianças que nasce surda, até muito tempo atrás não era detectado, né? Então a gente conversava ali fora e eu percebi que você claro. Ficou surpreso. O que acontece é que hoje a gente tem disponível aí o teste da orelhinha. É um exame simples que se faz logo quando a criança nasce, tá certo? 24 horas após o nascimento, se faz o teste da orelhinha. E quando a criança realmente nasceu surda, ali naquele momento o teste ele já deve apontar uma falha, tá entendendo? Então a gente tem que ter essa noção rápido. Por quê? Porque não basta ouvir, a gente tem que entender. Então, se a criança nasceu surda, por exemplo, e depois eu tivesse uma forma de fazer essa criança ouvir, quando ela tivesse 5 anos, 7 anos, a área, digamos assim, cerebral dela, responsável por entender a fala, já estaria formada, não teria como a gente ensinar essa criança a falar. Há estímulos que podem ser trabalhados. Exato. Então, aí eu trago um dado para você. A gente, olhando dados da OMS, 14,8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência auditiva, né? É um número alto, né? Um número alto. E, segundo dados do IBGE, mais de 2 milhões de pessoas com deficiência auditiva profunda, tá? Então, isso daí pode ser mudado no futuro. A gente pode começar a ter uma triagem melhor, né? Fazendo o teste da orelhinha. Quando o teste falha, a gente deve repetir a triagem com 30 dias, mas aí já não é o teste da orelhinha, é o exame mais avançado, chamado BERA, que ele testa, inclusive, o nervo auditivo, várias áreas, né, responsáveis pela transmissão do impulso elétrico do som, e aí a gente consegue intervir. Eu costumo dizer que no dia de hoje, não se admite uma pessoa nascer surda, não ser detectada e essa pessoa continuar surda. Não, a gente tem várias soluções. Hoje, se uma pessoa nascer surda e a gente detectar isso logo, a gente pode preparar essa pessoa para receber soluções como um implante coclear, que vai fazer essa pessoa ouvir e conversar normalmente comigo, com você aqui. Agora, interessante que o senhor falou sobre o teste da orelhinha. O Serviço Público de Saúde disponibiliza, por exemplo, o teste do pezinho. Esse teste da orelhinha, por exemplo, é disponibilizado também pelo Sistema SUS? Então, infelizmente, nem todo lugar tem ainda esse teste, né? É obrigatório que tenha, mas a gente sabe que não é a realidade atual. Uma coisa é a teoria, outra coisa é que a gente vê na prática. Então, a gente vê ainda muita criança nascer e deixar de ser testada.
tem lugares que até um atendimento de emergência é precário no Brasil. Sim, claro. Imagine se você vai ter um teste desse. Agora, você falou do teste do pezinho, eu chamo a atenção que a surdez, ela chega a ser 15 a 30 vezes mais frequente do que doenças que são detectadas no teste do pezinho. Então, veja como é importante o Fazer teste da orelhinha. Então, mas o SUS deveria dispor, mas não faz. Então, aqui em Aracaju, o acesso é mais fácil. Então, a gente tem visto ser realizado o teste da orelhinha, sim. Mas tem lugares, não só em Sergipe, mas no Brasil todo, que tem precariedade e que não tem, entendeu? Agora, na rede privada também é feito o teste, tem os convênios, e é um teste que ele é baixo custo, sabe, Evanilson? É um teste rápido, que é feito em 10 minutos, de forma muito simples, de baixo custo, e que não deve jamais ser deixado de lado. Bom, é importante, porque às vezes é um esforço que o pai e a mãe fazem, e quando o SUS não disponibilizar, seja como for, procura de um jeito ou outro uma rede privada, se tiver plano de saúde, busca o seu plano para poder ser atendido e evitar isso que o Dr. Franz Vinícius está nos explicando. Agora, diante desse mesmo cenário, algumas dificuldades do ponto de vista da audição, elas são adquiridas com o passar do tempo, né? Alguns costumes, por isso que a gente falou na abertura. O que é mito, o que é verdade. Eu, já comentei antes, em outra oportunidade, sempre tinha o costume, por exemplo, de limpar, né, o ouvido com... Olha, pode acreditar, João Paulo já fez isso, seu Paulo, um monte de gente que está me vendo agora já fez isso. Com grampo, que a gente chama de misse, né? Com palito de fósforo. Quem não já fez? Fala a verdade. Bom, a gente está na rua. Isso. Ó, ele é um caso isolado. Mas o pessoal aqui dos bastidores está dizendo que sim. Então, a gente não se atenta a isso. Quais são os riscos, doutor Francis? Olha, muitos riscos. Não limpar o ouvido corretamente, né? Muitos riscos. Na verdade, Vinícius, a cera, que as pessoas têm tanto nojo, né? A cera é uma proteção natural do ouvido. Na cera, a gente tem componentes como a lisozima que servem para inibir o crescimento de bactéria ali. Então, a cera é uma higiene natural do nosso organismo que está ali no ouvido para proteger mesmo. Assim como os pelos, né, pelos braços, Sim, tem sim. Uma concepção nesse sentido também. Exato. E ela serve não só de proteção nesse sentido, mas também uma proteção mecânica, né? Porque se entrar, por exemplo, um inseto no ouvido, então ele pode ficar retido ali na cera. Ou então a criança introduzir alguma coisa, a cera pode servir de proteção. Porque nós dependemos para a nossa audição do som, que é uma onda mecânica, chegar no tímpano e fazer esse tímpano, que é essa membrana, vibrar, tá? Transmitindo esse impulso mecânico para os órgãos específicos da audição. Então, se eu tenho, por exemplo, uma perfuração timpânica, aí eu vou ter uma deficiência auditiva que poderia ter sido evitada. Então, eu já vi muitas vezes os pais levarem criança no meu consultório com o tímpano perfurado. Né? Que coisa, né? Que perfurou com cotonete. Né? Teve um caso de uma criança que ficou brincando com cotonete, esqueceu o cotonete, daqui a pouco deitou e perfurou o tímpano. É sempre bom o pai ou a mãe fazer essa higiene, né? Então, a higiene do ouvido, o conduto não deve ser realmente limpado, tá certo? Essas hastes flexíveis, que ficou popularmente conhecido como cotonete. Cada marca, né? Isso. Elas não devem ser introduzidas no ouvido. Hoje já vem até na embalagem escrito lá que não pode introduzir no ouvido. A higiene do ouvido, ela deve ser feita no pavilhão auditivo por fora, né? Lavando com água e sabão, depois enxugando com a toalha e só. Mais nada. É uma mudança de comportamento brusca, que a gente sabe que não acontece assim. Então é uma questão cultural, que a sua vinda aqui vai nos ajudar muito a mudar um pouco desse costume também. Queria que o senhor pudesse deixar o seu contato para tirar qualquer tipo de dúvida, onde é que a gente acharia, ou acha o doutor Francis, né, Vinícius, que é otorrinolaringologista, é apenas um setor, né, dessa região, do otorrino. Claro que tem muitas coisas para a gente tratar e a gente queria que o senhor voltasse outro dia para a gente continuar. Claro. Mas pode ficar à vontade para passar. Será um prazer retornar. Então, nós temos um serviço de otorrino hoje, que é a Rhinos Otorrinolaringologia. Funciona na Rede Primavera, nós atendemos no Hospital Primavera, nas diagnoses, na Policlin. É fácil agendar consulta com a gente, tem um telefone no call center que a Vinícius vai disponibilizar para o pessoal. Na tela aí para vocês. Né? E
chamar a atenção também de quem não tem condições, acesso à saúde suplementar, privada, que o SUS tem um serviço de otorrino no hospital universitário, né, onde hoje já se faz implante coclear pelo SUS, então a criança que nasce surda, ela pode ser identificada e ouvir como uma pessoa normal, além de outras próteses que são implantadas dentro do ouvido para a pessoa que é deficiente auditivo poder ter uma vida mais próxima possível do normal. Doutor Francis Vinícius, mais uma vez obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bom, você que está aí acompanhando o nosso programa já sabe, deu para aproveitar bastante as informações e não perde que tem muito mais para você ainda nesse mesmo segmento, só que de um outro prisma. Vamos falar já sobre Libras, a língua brasileira de sinais. Quem vai ser a nossa entrevistada é Geórgia Brandão, ela que é gestora pedagógica do IPAESE. Também no quadro O Seu Direito, a gente conversa com o advogado André Cazucas. Vamos continuar falando sobre acessibilidade e os direitos de quem tem a sua deficiência. É um rápido intervalo, eu volto já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Pois é, e agora no Inclusão e Saúde, a nossa entrevistada, conforme prometido, é a Geórgia Brandão, ela que é diretora pedagógica do IPAESE. Tudo bem, Geórgia? Obrigada, Vanilson. Eu que agradeço por você já ter aceitado o nosso convite aqui, evidentemente. Já trouxemos a Ana Nunes, presidente do IPAESE, uma outra vez. A gente falou da instituição, falou até das dificuldades, a gente sabe, né, como tantas outras entidades que a gente tem. Mas hoje eu pedi para a Geórgia vir para a gente poder, inclusive, falar mais sobre essa realidade, desse universo, né, dos surdos. Vamos considerar dessa forma, porque muitos deles, por não ouvirem, por terem dificuldade nesse sentido, eles perdem algumas oportunidades. E o IPAESE, como instituição, ajuda para que eles possam ganhar espaço no mercado, para que eles possam interagir melhor com a sociedade. Quer dizer, é um universo que eles conhecem bem a fundo e a gente muitas vezes não sabe nada. A Libras, Língua Brasileira dos Sinais, é quem ajuda muito. Geórgia, eu queria que a gente pudesse inicialmente falar o que é efetivamente, por que essa língua foi introduzida, de que maneira, como é que ela hoje está sendo trabalhada para ajudar os surdos nas faculdades, no caso do IPAESE, como é que ela está sendo trabalhada hoje? Então, inicialmente eu agradeço a oportunidade de estar aqui, falar um pouco daquilo que eu vivo, que é a questão da língua de sinais. Eu tenho uma filha deficiente auditiva, né? E diante disso eu trilhei todo o meu caminho com o estudo, né? Então eu falo com muita propriedade sobre a inclusão, sobre a questão da Libras. A Libras, de fato, é um meio mais próximo, mais vivo para que a comunidade, o sujeito surdo, nesse universo, ele esteja inserido com qualidade dentro da sociedade. Sem a Libras não teria nenhuma possibilidade para que a gente pudesse estar dentro de um processo de desenvolvimento desse sujeito no Brasil. No nosso caso, como falamos de Libras, né? Libras é a língua brasileira de sinais, que é reconhecida desde 2002. Antes era como uma linguagem, era uma maneira de se comunicar de qualquer forma, e hoje ela foi estruturada. Então, a partir daquele momento, em 2002, com o decreto, com todo o desenvolvimento, ele passa a ser uma obrigatoriedade dentro das escolas, dentro das universidades, dentro do processo dos setores públicos, privados, como a questão da acessibilidade, né? A Lei 10.098, ela deixa isso bastante claro. E a luta da comunidade surda que está inserida, os intérpretes que lutam, eu acho que assim, lutam paralelo, lado a lado com a comunidade surda, para que esse sujeito esteja inserido. Mas tem uma diferença, eu não sei se é exatamente assim, mas um intérprete é um intérprete. E alguém que decidiu, por uma necessidade, por causa do filho, que até é surdo, como é o seu caso, enfim, há uma diferença. Muito grande. Eu curto, né, muito grande. Trabalhar a Libras, preciso, mas tem pessoas que são intérpretes, elas estudam para serem intérpretes. São não é fácil, não é fácil. Por exemplo, eu não sou intérprete profissionalmente. Eu utilizo da comunicação da Libras, passo a ser intérprete para facilitar e dar acesso às pessoas que têm, naquele momento,
a necessidade de entender o que se está conversando, né? Por exemplo, eu não sou intérprete da minha filha, eu facilito a comunicação. A interpretação é uma coisa totalmente diferente, é profunda, é muito mais específico. Eu digo até que os familiares, eu domino a Libras, eu sou utente na língua, mas assim, quando a gente tem uma proximidade no meu caso, com a minha filha, a gente não tem a questão do sentimento, não basta você estar ali se comunicando e interpretando, não. Tem o sentimento, tem a comunicação de mãe e filho, que a gente tem um processo mais íntimo. Então, a gente deixa de ter aquela função, né, de interpretação. Interpretação é uma coisa muito mais séria, é uma técnica, é uma habilidade, é uma formação. Né? Tá, para entender um pouco melhor isso, eu vou pedir para que a Geórgia, a partir dessa próxima pergunta, já faça algumas interpretações com base no que a gente está conversando. Então, a partir de agora, só para a gente ver que é preciso fazer essa inserção. E nós estamos negociando, inclusive, para que a gente tenha um intérprete no próprio Inclusão em Saúde. Claro, numa parceria com o IPAESE. Com certeza. Isso está se afinando, tá? Então, a gente tem uma questão de recurso, uma questão de equipamento, tudo tem que ser viabilizado direitinho para a gente poder fazer o trabalho com decência. Então, a partir de agora, eu queria que a Geórgia pudesse responder, para inserir, inclusive, o deficiente auditivo nessa conversa agora. Ok. Né? Geórgia, a próxima pergunta é exatamente isso. E o IPAESE, como é que ele, como instituto, forma essas pessoas? É só para quem precisa interagir ou ele forma também quem precisa ser intérprete? O IPAESE é uma escola bilíngue, né? Então, o IPAESE é uma escola bilíngue. Ele desenvolve o ensino aqui em Sergipe como o primeiro, né? Nós somos a primeira escola bilíngue do estado aqui, desenvolvendo o surdo do nosso estado, de Sergipe. Eu não sei se vocês estão notando, eu estou tendo uma dificuldade, porque é difícil a gente estar falando ao mesmo tempo de estar interpretando em Libras. Né? Mas é isso que a gente quer mostrar na prática, como é que funciona. A dificuldade, por isso que a gente, quando o intérprete está fazendo o uso da interpretação, dessa técnica, ele empresta as mãos, né? Ouve e empresta as mãos para ter a comunicação, ou vice-versa. Empresta a voz para a interpretação nas Libras, com as mãos. Mas o IPAESE é um instituto que desenvolve o surdo para o mercado de trabalho, né? Coloca ele para o mercado de trabalho, mas é uma escola bilíngue. Primeira língua de sinais, todos os professores sabem Libras, desenvolve todos os estudos em Libras e também, a partir daquele, nós encaminhamos para o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho. Sim. E é exatamente sobre isso que a gente queria tocar agora. Como é que está funcionando essa aceitação? Eu sempre cito como exemplo, um dia desse fui numa loja de departamentos, cheguei lá, não tinha percebido que a pessoa era deficiente auditiva, e aí, quando eu fui fazer a pergunta, ela aí começou a tentar interagir comigo em Libras, e aí, como eu consegui compreender algumas coisas que ela falou, mas ela pediu para eu procurar uma outra pessoa, de qualquer sorte, e me ajudou. Então, o que eu percebo é que a gente mesmo é flagrado numa situação como essa, de uma carência que eles têm de entrar no nosso universo. Por que a gente não entra no universo deles, entende? Essa é a realidade, né, Geórgia? É verdade. Você falou uma coisa muito interessante que eu costumo falar. A inclusão não é feita eles para o nosso mundo. A inclusão deve ser feita nossa para eles. Exato. A preparação para eles estarem na mesma, pelo menos tentar estar no mesmo patamar de igualdade, ele vai permitir grandes oportunidades para o surdo. Olha, eu vou dizer uma coisa assim interessante. O que é ter um surdo na sua família? É ter um estrangeiro nesse país. Por isso que precisa de um intérprete. Entendeu? É a mesma coisa de você estar no seu país e falar de maneira diferente, compreender o mundo de forma diferente. Eu estava ouvindo a outra reportagem, como é importante a questão do teste, né? Porque o teste ele vai iniciar todo o processo do desenvolvimento. O desenvolvimento da criança surda são os primeiros anos de vida. Então, depois se torna mais complicado. Muito mais complicado. Complicado para a família, complicado para eles mesmos. Existem outras patologias que vão aflorescendo à medida do desenvolvimento. Mas, de fato, se não tiver isso aqui,
não tem comunicação, como eles dizem. Georgia, o nosso tempo esgotou, mas eu queria, no final, pedir para que você pudesse falar de um evento que vai acontecer, promovido pelo IPAESE em setembro agora. Isso. O que é que vai acontecer? No dia 10 de setembro, nós estamos promovendo, junto com alguns amigos, né, a banda Vinícius, a banda de Shot Baião. Ele está nos apoiando e vai oferecer um subúrbia, quem quiser, o jovem que quiser, vai ser todo revertido para um show beneficente para o IPAESE. Então, dia 10 de setembro, no Subúrbia, Shot Baião, que toca divinamente bem. São grandes representantes da nossa música local, o Vinícius e toda a equipe. Shot Baião em prol do IPAESE, que a gente já mostrou em outra oportunidade, que está precisando mesmo da ajuda de todo mundo, né? Para pagar funcionários, para manter a estrutura. Não é fácil, só depende da ajuda. Obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. É uma pena, mas a gente vai ter outras oportunidades. Com e a certeza. nossa parceria, para quem sabe, temos um intérprete aqui a cada programa. Exatamente. Está só sendo finalizado. Eu confirmo que a gente vai conseguir fazer essa parceria. Obrigado, Georgia Brandão. Nós agora, claro, como você já sabe, vamos ao quadro O Seu Direito. Pois é, e ele já está aqui, André Cazucas, advogado. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso Inclusão e Saúde. A gente tem anunciado ao longo do programa que iria falar sobre acessibilidade, que é o que a gente já vem falando no programa anterior sobre mobilidade urbana, acessibilidade, mas agora especificamente, que a gente está perto das eleições, eu queria que a gente pudesse enfocar exatamente esse subtema, acessibilidade nas eleições. O deficiente, a pessoa com deficiência, precisa, informar ao TRE que ela tem essa dificuldade ou existe uma outra maneira do TRE ser informado? Mais uma vez, uma satisfação tratar de um tema tão importante quanto esse, especialmente porque a nossa ideia e o que a gente traz aqui no programa Inclusão em Saúde sempre é a inclusão da pessoa com deficiência. Então, ela não pode ser alijada do processo político, onde ela vai escolher aquelas pessoas que vão tomar as decisões por ela também. Então, ela tem que participar disso. O que a Justiça Eleitoral estabelece e o direito eleitoral de uma forma geral? Que no prazo de 151 dias até a realização das eleições, ela pode se dirigir a um cartório eleitoral e solicitar a troca de sessão por uma sessão adequada à sua necessidade. Uma sessão que tenha rampa, uma sessão que tenha elevador e daí por diante. Nesse prazo, ela também vai ter um prazo posterior de 90 dias também no cartório eleitoral para pedir eventuais adequações ao seu local. Ela não vai mais poder mudar a sessão, mas a sessão pode se adaptar à sua deficiência. Nesse caso, se for um deficiente visual ou auditivo, como a gente falou exatamente hoje com relação à deficiência auditiva, essa adequação ela também tem que ser feita? Tem que ser feita. Todas as adequações têm que ser feitas. Porque pode acontecer da pessoa ela não comunicar qualquer tipo de deficiência. Cheguei na sessão e não consigo acessar a urna. No momento, ela vai comunicar ao presidente da sessão e o presidente da sessão ele tem que tomar as medidas necessárias para que a pessoa possa ingressar no local de votação e possa realizar a votação. Mas isso se ela comunicar antes? E se ela não comunicar? Não, então, o adequado é que ela comunique. Entretanto, ela pode chegar no local e não ter feito essa prévia comunicação por desconhecimento. Mesmo assim, a Justiça Eleitoral, no momento, ela vai solucionar os problemas pontuais aqueles que não foram previamente avisados. E aí a gente tem, quais são as situações mais recorrentes? Pessoas com problema de visão são uma questão muito recorrente. Só que a própria urna eletrônica, ela tem o sistema de braille, ela tem o sinal sonoro, então a pessoa pode se utilizar do equipamento de som para que ela possa realizar sua votação. E geralmente o TRE, no período que antecede as eleições, faz toda uma catalogação dos locais, né, para poder avaliar a questão da acessibilidade, mesmo sendo direito da pessoa ir lá e informar. Mas eles fazem porque muitos colégios, muitas vezes, não estão prontos. E aí o que é que eles fazem? Esse colégio não vai poder ter, né, se não tiver a devida acessibilidade. Para a gente concluir, hoje, efetivamente, que esse tema é muito vasto. Exatamente. Para a gente encerrar hoje, no caso de eu precisar ir até a urna acompanhado, quem é deficiente, a Justiça Eleitoral permite com a cola ou sozinho, ou mesmo sem a cola? Perfeito.
aquela pessoa que não consegue acessar a urna sem o acompanhamento, ela vai poder ser acompanhada de uma pessoa de sua confiança. Isso não é regra, aquelas pessoas que não precisam, elas têm que ir sozinhas até a urna eleitoral. A pessoa que depende, desde que seja imprescindível para o seu acesso à urna, ela pode sim. E ainda tem uma situação a mais, a situação da pessoa que é analfabeta. O analfabeto ele pode levar uma cola com o número dos seus candidatos e essa cola ser levada até o local de votação sem qualquer tipo de impedimento. Bom, doutor André Casucas, advogado, obrigado mais uma vez e, claro, até o próximo programa. Eu que agradeço e sugiro a todas as pessoas com deficiência ou não que participem do processo político para a escolha dos nossos representantes que farão as nossas decisões. Fiquem todos com Deus. Obrigado, André Casucas. E olha, se você tem perguntas, pode mandar a sua pergunta. O número do nosso WhatsApp está aqui na tela. Se quiser saber mais sobre o trabalho do Inclusão em Saúde, sobre a APAI de Aracaju, está aqui também na tela o número para você interagir. Quer saber mais sobre o nosso programa? Vai no YouTube, quer assistir as edições anteriores? Tem lá o canal da APAI de Aracaju. Consulta lá. A APAI de Aracaju, você vai ter lá o nosso canal no YouTube. Todos os nossos programas anteriores estão lá postados. Vai na nossa fanpage, acessa a fanpage da APAI de Aracaju, vai no nosso site, né, apaiaracaju.com.br e, claro, acompanhando também o nosso programa pela APAI FM, www.apaifm.com.br. Até o próximo programa, se Deus quiser. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.